Olá, tudo bem? Olá, Aline, tudo bem com você também? Tudo bem. Que bom. Que momento esse nosso, né? Chegamos até aqui. Chegamos. A ideia sai do papel e vira uma realidade. E nasce com um propósito muito lindo. É verdade, concordo. Quantas vezes você se olhou e pensou, bah, eu falhei? Ou quantas vezes você se olhou no espelho e pensou, eu não vou conseguir? O Pode Viver nasce para dizer que você não está sozinho. Bem-vinda ao Pode Viver, o podcast do Laboratório Saldanha. Um espaço para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida de uma forma leve e humana. Hoje, no nosso episódio piloto, nós vamos falar sobre uma história real do Dr. Caio. Dr. Caio, vamos falar sobre a sua jornada de uma condição de obesidade mórbida a uma forma de viver mais leve. Uma história sobre ciência, conhecimento e transformação. Caio, o Pode Viver nasce de uma ideia muito pessoal e nós trabalhamos ela até aqui. E foi um tempo longo para a gente conseguir fazer essa concepção desse conceito, né? Uhum. Ela vem além do pensamento de quem conhece profundamente a ciência. Ela vem de quem já esteve do outro lado da batalha. Podemos conversar um pouquinho sobre isso? Claro. Não, na verdade, não estive, né? Estou do outro lado da batalha, né? Porque é uma batalha que praticamente não encerra nunca, né? Essa história do Pode Viver é uma história muito bacana, né? Porque ela vem da necessidade que a gente observa por vivência do problema da obesidade e também por estar do outro lado do problema, dentro do laboratório clínico, né? Realizando os exames dos pacientes que almejam uma evolução clínica e favorável, ou seja, perder peso com qualidade de vida. Uhum. A gente percebe que a população precisa de um canal que fale direto no coração delas, das pessoas, né? Uhum. As pessoas que se identificam com o problema, e são muitas. Nós sabemos aí que grande parte da população brasileira está acima do peso e outra parte está em estado de obesidade grau 2, grau 3, que é a obesidade mórbida, né? Então, eu acho que esse programa, esse podcast, ele nasce com o intuito de ajudar as pessoas, com o intuito de entrar dentro da casa das pessoas para que elas também se sintam em casa aqui, dentro desse estúdio, dentro dessa nossa proposta. Você poderia compartilhar com a gente em que momento você percebeu que o teu corpo, ele tinha meio que vida própria, ele não conseguia obedecer às tuas vontades ou passava por cima do que você achava que seria certo fazer? Eu acho que esse é o ponto-chave para a compreensão de como a obesidade se instala, né? Já se sabe bioquimicamente que a obesidade ela tem vários distúrbios ao mesmo tempo, mas principalmente um descontrole total das questões hormonais, das questões emocionais da pessoa, né? Então, primeiro ponto, a gente nunca deve olhar para uma pessoa obesa com outro olhar que não uma pessoa doente que precisa de ajuda. Uhum. A gente não pode olhar como uma pessoa desleixada, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que não tem vaidade, mas pelo contrário, né? E aquela coisa do, o fulano era mais engraçado, mais legal quando ele era gordinho, agora ele tá chato. Uhum. Não, a pessoa está se curando, ela está buscando uma alternativa, uma querendo uma vida melhor para ela, um corpo que seja mais adequado àquilo que ela sente como necessidade para se sentir mais bonita, para se sentir mais sedutora para o seu parceiro, para sua parceira, para se sentir mais interessante no mercado de trabalho e também para poder conviver socialmente com pessoas que vivem dentro de uma realidade de prática de atividade física e etc. Só que a obesidade ela é, por si, um interruptor que desliga essa chave. Porque a pessoa, quando ela sofre desse problema, repare que a obesidade é como a dependência química de drogas, né? O mecanismo ali é o mesmo, bioquímico, neurológico. São os mesmos hormônios que levam o usuário de cocaína a cheirar cocaína,
é que levam o obeso a comer. Mesmo mecanismo. Os mesmos hormônios estão envolvidos, os mesmos neurotransmissores. Então, a obesidade começa num distúrbio de controle absoluto da tua fome e da tua saciedade. E isso também é bioquimicamente demonstrado. Alguns hormônios que, obviamente, no decorrer dos próximos episódios, nós iremos aprofundar essa questão do metabolismo, da bioquímica, da fisiologia, mas tem vários hormônios que estão envolvidos no processo de manutenção da máquina equilibradamente, que estão em desequilíbrio no corpo da pessoa obesa. Né? Então, tratar a obesidade, ela não passa somente por parar de comer. Fecha a boca que melhora, que emagrece. O segredo de emagrecer é só parar de comer bobagem. Não é por aí. A gente sabe que não é isso. Né? Eu, por experiência própria, aí eu volto na tua pergunta, a questão do momento em que eu senti que o meu corpo tinha vontade própria, porque eu nunca conseguia vencer o prato de comida. Eu nunca conseguia vencer o ímpeto de comer algo que eu não deveria comer. Então, existem momentos na vida que são muito marcantes. Por exemplo, eu sabia que eu iria numa festa, ou num jantar, ou na casa de algum amigo, que eu sabia que na casa dele a comida era mais light. Vai ter um jantar. Vai ser uma carne, uma salada. Não, a sobremesa vai ser uma salada de fruta, sei lá. Antes de ir, eu comia, para não ficar ansioso e com fome na casa das pessoas e tal. Então, às vezes, jantava 2 vezes. Né? E esse gatilho, ele é muito emocional também. Né? Porque você tem nessa relação que eu te falei, dos hormônios, dos neurotransmissores que levam o usuário de droga a usar droga, o alcoólatra a beber, e a pessoa com distúrbio alimentar a comer deliberadamente, né? Esse mecanismo ele está diretamente ligado com o centro das emoções. Porque um desses hormônios, chamado endorfina, é o hormônio do prazer. Então, quando você faz algo prazeroso, o teu organismo libera endorfina e você sente aquela felicidade, aquele prazer por ter feito aquilo. E isso pode ser abraçar teu marido, pode ser visitar tua mãe, pode ser fazer uma viagem com seu marido ou com amigos, enfim. Qualquer coisa que te traga felicidade, há uma liberação de endorfina e você sente o prazer e aquilo. A endorfina, como o próprio nome diz, é um elemento químico muito parecido com a morfina. Então, ela age assim, te viciando naquele prazer. Então, a gente é viciado em endorfina, o ser humano. E o problema é o distúrbio disso, a forma com que você busca essa endorfina. Então, por exemplo, uma pessoa que tem prática de atividade física diária, que faz exercício de força, que faz musculação, ou a pessoa que corre 10 quilômetros por dia, 15 quilômetros por dia, 5 que seja. Ou seja, a pessoa que vai buscar esporte, prática esportiva. Essa pessoa tem liberação de endorfina em quantidades grandes, que faz com que ela fica feliz por aquilo. Então ela busca, eu preciso ir para academia. Vou para academia por quê? Por causa da dopamina, por causa da endorfina, porque você quer sentir aqueles hormônios agindo dentro de você, mesmo que seja inconsciente. E a minha percepção de falta de controle sobre a minha doença foi quando eu percebi que a minha única fonte de endorfina e de dopamina era a comida. Porque você enxergava só nela essa sensação do prazer. Só nela. Porque quando você vai engordando, vai imaginando uma pessoa que você conhece, que era... não era magra, não era gorda, uma pessoa normal. Diga, eu tenho um corpo normal. Tá. Né? Não é gordo, não é magro, normal. Essa pessoa começa a engordar. Por algum problema, por algum motivo. Começa a engordar. Qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa vai se retirando do meio social dela. Exatamente. Porque ela começa a pensar, eu tenho o aniversário da Aline e eu não tenho roupa para ir porque eu perdi minhas roupas. Engordei, aí eu vou ter que comprar roupa. Aí eu vou na loja. Chego na loja, isso não é uma crítica geral, sim, mas
na imensa maioria das vezes, a roupa do obeso é feia. Você já reparou? Já. Por exemplo, as mulheres gordinhas têm que usar roupa de véia, de coroa. Aquelas roupas que a vovó usava, que nem usa mais, né? A minha mãe, por exemplo, moderníssima, não usa essas roupas. Aquela bata solta. Aquela coisa Dá a solta. sensação que ela é mais gordinha Engorda mais, não valoriza, né? Exato. Então a pessoa entra em dois dilemas. Eu não tenho roupa para ir e as roupas que eu tenho para comprar não tô afim. Então ela não vai. Ela dá uma desculpa. Aline, putz, pintou um negócio aqui, eu não vou poder ir no teu aniversário. Pô, vou te mandar um presente. E não vai. Ela começa... Falando isso, eu tô falando por mim. Por experiência. Como aconteceu comigo. Eu comecei a não ir mais em alguns lugares. Eu gostava de sair à noite, parei de sair à noite. E quanto mais eu fui fazendo isso, e estou falando aqui do ano, precisamente do ano de 2004, foi o ano que eu atingi o meu maior peso. Eu cheguei a 183 quilos em 2004. E dessa maneira, como eu praticamente saí do trabalho, eu trabalhava muito pouco, né? O laboratório, ele era... Quem trabalhava nos bioquímicos, a doutora Luciana, o doutor Márcio, o pessoal que estava lá trabalhando, e eu praticamente me ausentei. Porque eu ficava em casa, com roupa de ficar em casa o dia inteiro, com calça de moletom e camiseta, sentado na frente do computador ou dormindo. Porque houve um momento que eu não dormia mais, porque eu entrava no estado de apneia do sono tão agressivo que eu não conseguia dormir e não conseguia ficar acordado durante o dia porque eu ficava com sono o tempo todo. Passava o dia inteiro exausto. E começou a ficar perigoso, porque eu comecei a ter sono, dormir dirigindo. Perigoso. E o detalhe, não estou me referindo aqui a você fazer uma viagem longa de carro e ter sono depois de 4 horas de estrada. Eu estou falando em sair de casa para buscar minha filha na escola e dormir no meio do caminho. Eu não conseguia ficar em estado de vigília o tempo todo. O meu corpo precisava dormir e quando eu entrava em estado de dormir, o meu corpo ficava acordando porque eu não conseguia respirar. Então isso tudo fez com que eu fosse me afastando de todo mundo. Aí, quem foi ficando? As pessoas que saíam comigo para comer à noite. As pessoas que me procuravam, ei, vai jantar onde? Não vou dizer que era proposital, porque às vezes assim, não, o cara só está fazendo isso, vou ligar para ele para ver que tá, então vamos jantar junto, vamos. Então era assim, vamos comer uma pizza, daí ia no rodízio, vamos comer um X, daí não era um X-salada, era um X-bacon com ovo, batata frita. Quer dizer, é sempre uma bomba calórica. Por quê? Porque a gordura e o carboidrato faz o obeso, a pessoa qualquer, liberar os hormônios do prazer. Então eu tinha naquele momento uma descarga de hormônio de prazer, que eu me tornei dependente dela porque era meu único momento de, aspas, felicidade, e isso fazia com que no dia seguinte eu buscasse de novo a mesma fonte de prazer, só que essa fonte de prazer ela vai engordando a pessoa. Eu fui engordando por causa dessa endorfina e dessa dopamina. Ao mesmo tempo, eu fui ficando mais triste porque eu só estava vivendo para isso e entrei num quadro de depressão profundo, onde eu tive síndrome do pânico, tive momentos de crises de ansiedade, de eu acordar no meio da noite num hotel sozinho e desesperado, achando que estava infartando, ligar para todo mundo dizendo que estava morrendo. Então, assim, nesse momento eu pensei assim, cara, eu perdi o controle. Eu não tenho mais domínio sobre mim. Eu não penso mais, eu vivo para chegar a hora de comer, me alimentar e ter aquela pancada de endorfina, de dopamina, e de sentir prazer e seguir em frente. Então, esse foi o ponto, em mais ou menos por volta de agosto, setembro de 2004. E foi nessa tua percepção de não conseguir mais controlar que te estimulou a começar a pensar diferente, ou ainda não foi o momento? Não, de forma alguma. Eu parti daí para o radicalismo da cirurgia bariátrica. Na primeira geração da cirurgia bariátrica, que é aquela galera que volta a engordar, né? Imensa maioria volta a engordar, porque, como na época nós já dizíamos, a gente opera o estômago, mas não opera a cabeça. Não é uma então você continua só
E aí, Aline, entra um ponto muito importante dessa conversa nossa, desse relato, né, na verdade, que é a percepção clara e nítida de que o ambiente é que faz o problema se agravar, né? Então, o que aconteceu? Eu estava com 183 quilos, emagreci 20 quilos para operar. Eu operei com 164, tá? Fui rapidamente, coisa de 6 a 8 meses, eu cheguei a 130. 130, 125, fui emagrecendo devagar. E o meu menor peso em 2005 para 2006 ali, até o início de 2007, eu continuei emagrecendo, mas eu não praticava atividade física. Eu fazia coisas assim, bater bola com os amigos, mas eu não praticava. Eu não tinha o hábito da atividade física, eu não tinha o hábito da dieta, eu não tinha o hábito da mudança de chave mental, de trabalhar a minha mentalidade, o meu cérebro, para que ele se preparasse para o corpo magro. Então, tudo isso foi me fazendo errar tudo de novo. Só que ao invés de comer um monte de comida que eu não conseguia mais, não consigo até hoje comer o que eu comia antes de operar, né? Embora minha situação hoje seja de quase que uma normalidade metabólica, assim, porque fui dilatando o meu estômago novo até que ele virou quase um estômago no tamanho normal. Mas a minha relação com a comida, ela era a mesma. Então, ao invés de eu comer uma salada com uma carne e equilibrar com um carboidrato de boa qualidade, não, eu voltei a comer o hambúrguer cheeseburger, eu voltei a tomar o milkshake, eu voltei a comer, enfim, pizza. Eu voltei e fui voltando, e o mais interessante, eu aumentei a minha ingestão de bebidas alcoólicas pós-cirurgia. Eu, mais ou menos um ano depois, eu já estava bebendo o dobro do que eu bebia antes de operar. Então, a endorfina, a dopamina, eu fui buscar onde eu conseguia ingerir. Como eu não conseguia mais comer tudo aquilo, eu comecei a beber. Aí o álcool me dava aquela endorfina, claro que eu não tomava porres, eu estou falando em beber muitas vezes por semana. E não beber tudo num dia só, né? Então, assim, eu comecei também a ficar com medo de perder o controle sobre isso. Mas esse processo, você vê, estou falando de 2007, nós estamos em 2025. E a minha mudança real aconteceu em 2024, final do ano passado. E foi uma virada de chave. Uma virada muito radical. Muito radical. Quando você comentou antes dessa tua retirada do meio social, que é uma prática comum, né, da pessoa que não se sente bem, principalmente dentro do seu corpo, deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar em relação ao julgamento das pessoas. Sim. As brincadeirinhas que a gente acha que uma brincadeirinha de leve, um gordinho. Não. Existem os dois lados. Existe a brincadeirinha e existe a maldade. E existe um terceiro, na verdade, que é a pessoa que acha que está te ajudando. E eu costumo dizer uma coisa bem egoísta, assim, bem... só o gordo entende o gordo. Quem nunca foi gordo, por favor, se não for para ajudar, não atrapalha. Ao invés de fazer comentários, querer dar conselhos, ver se... Vamos lá, cara. O cara tem um mecanismo dele. O mecanismo do obeso é muito diferente do mecanismo da pessoa que tem o peso normal, sabe? O pensamento é outro, o ritmo é outro. Porque a pessoa tem que carregar, muitas vezes, 3, 4 vezes o peso que ela deveria estar carregando, né? Então, uma pessoa que pesaria 70 quilos está carregando 130, 140. Isso é o dobro do peso, né? Então, é muito difícil, muito difícil. Essa maneira de observar tudo foi muito importante para essas tomadas de decisão, né? Foi muito importante. E eu acho que todo esse trajeto de ouvir coisas desagradáveis, como, por exemplo, vou te contar uma história única, 2 histórias.
Você vai entender. Uma por maldade e uma porque era o que tinha que ter sido feito. Primeiro eu vou contar que era para ter sido feito. Não tinha o que fazer. Eu fui pegar um voo de São Paulo para Manaus. Era um voo longo, um voo de 4 horas de duração. E eu sentei na minha poltrona e percebi que o cinto de segurança não fechava. Que a minha circunferência abdominal era maior do que, o tamanho do cinto. Aí eu chamei a aeromoça, eu sabia que tem um extensor. Solicitei a ela, olha, eu preciso de um extensor. E ela me deu um extensor cor de laranja. Então todo o avião sabia que eu estava usando um extensor. E aquilo me deixou muito constrangido. Eu fiquei com vergonha a ponto de chorar durante o voo. De tristeza profunda que eu fiquei. Mas era para ter sido feito, ela não tinha como fazer diferente. Ela tinha aquele extensor e me entregou, né? E nesse mesmo voo também passei por uma outra situação, que foi a primeira e única vez, porque isso foi um pouco antes de eu operar, foi por volta ali de setembro de 2004, que eram as pessoas entrando no avião e olhando para mim e pensando, putz, será que eu vou do lado desse gordão? Será que esse gordaço aí vai roncar a viagem inteira e eu vou ter que ficar aguentando esse cara roncando? Um cara gigante, eu tenho 1,84 m, estava com 180 quilos, imagina o tamanho da criatura, né? E foi muito ruim, muito triste esse momento. E depois, já mais recente, ou seja, depois eu tenho emagrecido, engordado tudo de novo e entrado na minha sanfona eterna, porque eu virei o rei das dietas. Testou várias. Só. Mas eu só fazia dieta. Então eu emagrecia, engordava de novo. Emagrecia, engordava de novo. E uma vez, há uns 5 anos, há pouco antes da pandemia, por volta de 2019, 18, 19, eu fui dar uma palestra num congresso em São Paulo, Congresso Brasileiro de Farmacêuticos, Congresso Paulista de Farmacêuticos. E tinha lá uma jornada de análises clínicas dentro do congresso, eu fui convidado para dar uma aula. E quando eu entrei no auditório, eu estava feliz porque eu tinha emagrecido um pouco, então meu paletó, que era um paletó já de gordão, fechou, que não estava fechando. Então eu estava, vou poder ir com o meu paletó, né? Não vou ficar lá esquisitão. Quando eu entrei no auditório, para ir me dirigir até o palco lá na frente, para entregar meu material e tal, tinha um conhecido meu que falou assim, chegou o nosso palestrante de peso, e quase destruiu a minha palestra com aquela frase. Porque às vezes é uma fala que a pessoa não acha que ofende, mas que te não, ele falou para tirar sarro, tipo, palestrante de peso, porque era o gordão, entendeu? Que estava chegando. E aquilo para mim foi uma paulada na cabeça, porque eu pensei, poxa, o cara é um profissional renomado, eu sou considerado uma referência no Brasil, dentro da minha área, sou convidado para um congresso importante e a única frase que o cara solta é essa. A única coisa que ele lembra de dizer para mim é fazer uma piada com o meu corpo, né? Claro, deve ter pensado, meu amigo, posso zoar, ou ele não vai se importar, tá acostumado. Eu não sei qual é o mecanismo mental do engraçadinho que faz uma piada sobre a altura do anão, sobre a obesidade do gordo, sobre a cor da pele do negro, sobre, sei lá, sobre os trejeitos de alguns homossexuais. Não sei qual é o mecanismo mental dessas pessoas. Mas existe e sempre existiu, e eu acho que nunca vai deixar de existir, a pessoa má, a maldade, sabe? Porque, por exemplo, tem criança é muito engraçado, né? E criança fala, ô barrigão, tira sarro, criança é inocente, brinca contigo, porque ela acha engraçado a tua barriga, ela acha engraçado você ser gordo, né? Pai era um gordão, entendeu? Aí, agora, quando entra o adulto na jogada, que você sabe que ele tem que ter consciência daquilo que ele está dizendo, aí fica complicado. Então, sim, enfrentei muito problema, e até hoje, eu te falo, até hoje, mesmo depois de todo o resultado que eu estou obtendo, ainda tem gente que acha que pode fazer piadinha. Só que agora eu dou um sorriso e vou embora. Página virada, a vida que segue. Às vezes o ignorar é muito melhor do que responder, não é mesmo? O sorriso desmonta qualquer um, né? É um sorriso. A pessoa fala uma bobagem para você, sorria. Caio, você tem esse conhecimento muito profundo da ciência.
e de tudo que envolve o metabolismo, né? Então, eu te pergunto, você sendo da área da saúde, passando por esse momento de obesidade, sabendo todos os males que isso poderia acontecer com você, nesse momento da virada de chave, te pergunto o que o Caio cientista aprendeu com o Caio paciente, digamos assim. Isso é sensacional, porque é muito engraçado. Eu tenho muitos amigos médicos, né? E muitos dizem assim, quando é para eu me tratar é ruim, eu não consigo, eu preciso chamar alguém para me ajudar. Ou o pediatra tem sempre um pediatra para cuidar do filho dele, né? Nunca é ele o pediatra do filho. Mas eu acho que quando você entende que o teu corpo é teu e que você precisa cuidar dele, você pode até ter ajudas. E eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Eu, por exemplo, conto com a ajuda diária da Camila Froner, da doutora Camila, que é a minha médica nutróloga, que me ajuda muito, muito, assim, me pilha, me dá umas puxões de orelha de vez em quando, enfim, é importantíssimo. Ela que prescreveu meu tratamento, ela que acompanha a minha evolução na bioimpedância, na densitometria óssea, exames laboratoriais, tudo é com ela, né? Mas eu participo diretamente e eu me permito isso e ela permite que eu participe proativamente dessa discussão, porque a minha formação é como farmacêutico bioquímico e a obesidade é uma doença metabólica bioquímica pura. Então, quem mais adequado para entender de metabolismo que um bioquímico? Exatamente. Se nós somos um imenso conglomerado molecular que todo interligado bioquimicamente. Todas as nossas células são interligadas. Então, o Caio paciente, ele ajudou o Caio pesquisador, o Caio bioquímico, tanto o que gosta de ler estudos, como aquele que está na bancada, como aquele que está dentro, junto com a equipe do laboratório, para o que deve ali no dia a dia, mas traz alertas importantes, do tipo, não é só isso aqui que importa. Tá vendo? Tu está focado no resultado do exame. E o teu resultado? Eu pesei tanto nessa semana. Tá, mas quanto você ganhou de massa magra? Quanto você perdeu de gordura? Teu percentual de gordura baixou? Você está hidratado? Como é que está a tua hidratação? Então, e o peso ósseo? Está perdendo osso? Como é que está teu cálcio? Como é que está o teu PTH? Como é que está tua vitamina D? Como estão as tuas vitaminas? Teus hormônios, como estão? Tua testosterona, como é que está? Hoje em dia, eu converso comigo como se eu fosse meu próprio paciente do laboratório. Eu peço para mim mesmo interpretar os meus exames, entendeu? Aí eu fico ali e discuto com a Camila e a gente vai chegando nos ajustes, que são muitas vezes diários, porque às vezes eu resolvo do nada, aleatoriamente, mudar meu almoço. E aí eu tenho que mudar todas as outras refeições, porque agora é tudo balanceado, são os macronutrientes todos em equilíbrio, buscando o resultado que a gente está conseguindo, ganho de massa muscular, perda de gordura, sem perder qualidade, sem perder saúde. Porque às vezes você vê a pessoa, esse cara, será que ele está doente? Emagreceu tanto, definhou. Isso daí é um emagrecer sem fazer atividade física, sem mudar a chave mental. Foi quando eu entendi que eu podia me ajudar muito. Caio, vai estudar, estuda isso, que você tem que se ajudar. Você tem que entender teu problema. Porque até então eu era passivo ali, né? Eu ia no médico, daí mudava de médico, nutricionista, né? Aí começou aqui o Saxenda, Ozempic, então, e assim eu ia. Passei um ano tomando Ozempic e emagreci 5 quilos, quer dizer, estava fazendo tudo errado. O remédio vai salvar todo mundo? Não vai. Agora o Monjaro. Toma Monjaro que você vai emagrecer como se fosse uma cirurgia bariátrica. Experimenta não mudar de ambiente. Experimenta não mudar a tua chave mental, teus hábitos, né? E aí que é um dos pontos-chave da minha história, que provavelmente você ia entrar nisso mais agora, que é o momento em que eu eu descobri qual é o ponto central do problema da obesidade. E eu descobri isso. E qual é o ponto central do problema da obesidade? O ponto obesidade? central, Aline, é como você se relaciona com a comida. Veja que é profundo isso, tá? Tá. Então vamos lá. Como é que era a minha vida obeso? Eu não estou falando que eu não estou obeso, tá? As pessoas devem estar dizendo,
O cara tá ali falando, mas tá gordo. Não, eu estou em tratamento, né? Estou em busca do sucesso terapêutico, né? Mas o ponto-chave é o seguinte. Então eu ia lá, chegava, trabalhava, ia trabalhar. Tá. Trabalhei de manhã, vou almoçar. Eu ficava esperando a hora do almoço. Na expectativa. Ah, vou lá almoçar. Aí ia lá eu ia muito na casa de vó, então eu ia lá no Angelone, lá no Lagos, ali no Catone, ali no Candiago. E aí ia lá e metia o pé na jaca. Né? Aí você vai no quê? Polenta, farofa. Você vai comer o que é gostoso. Aipim frito, né? Batatinha, maionese. Maionese, churrasco, farofa. Quer mistura melhor que essa? Deliciosa, né? Maravilhoso. Não parece que encaixa. Aí eu almoçava, hoje, mais ou menos, hoje, entendendo desse assunto, um almoço fácil de 1.500 calorias. 1.300, vai. Fácil. Para sobrar 200 para o resto do dia, né? Fácil, fácil. Aí, para chegar de tarde, 4 da tarde, pãozinho de queijo. Não. Jamais. 4, 3. Ou 2 pães franceses prensadinho lá, como é, queijo quente, com papapá, todo dia. Daí chegava à noite, vai pra academia? Não, que academia? Eu vou pra casa. E aí ou eu pedia alguma comida, ou eu ia jantar fora, ou algum amigo ia lá em casa, ou ia na casa de algum amigo, etc. Então é uma rotina de comer. Como? Buscando o prazer na comida. Percebe? Sim. Sempre. E assim é a maioria das pessoas. A gente se recompensa com comida, né? Isso. Perfeita a tua colocação. Aí o que muda hoje? Como é que eu hoje, depois de perceber isso, porque assim, mas isso aí todo mundo sabe. Não. Ninguém sabe. Ou a maioria não sabe. Ninguém se liga que está perdendo para a comida todos os dias. Você está perdendo. É uma competição entre o teu sistema nervoso, o teu cérebro consciente e a tua máquina que está te dominando. O teu consciente não quer comer tudo aquilo, mas a tua máquina pede e você enche ela de comida. Por quê? O organismo quer isso. Ele quer energia para armazenar na forma de gordura, porque geneticamente nós somos uma máquina de armazenar gordura. O ser humano vem da pré-história lá das cavernas, caçador, aí ele tinha que ficar 2, 3 dias fora de casa sem comer. Aí ele comia coisa gorda, por quê? Para armazenar gordura, para quando não tivesse comida ele ter energia para poder caçar, por exemplo. Ou para poder amamentar um filho, né? Então isso é da nossa genética. Então nós somos fatalmente dependentes desses hormônios do prazer na hora de comer e somos armazenadores de gordura. Todos nós. Você é magrinha, mas você armazena uma gordurinha. Se você bobear, tô certo ou errado? Totalmente Se certo. você bobear, você vai armazenar um pneuzinho, já vai estar com uma celulitezinha no bumbum e já não vai estar contente. A minha pochetinha. A pochetinha, né? E aí você vai na luta. Agora, quando eu entendi isso, eu pensei assim, cara, é isso aqui. Porque eu comecei a pensar, você está me acompanhando nessa ideia o Pode Viver é fruto de 1 ano de conversa. Não? Sim. 1 ano, tá? Para as pessoas saberem disso, né? 1 ano de conversa até que a gente chegou no que a gente queria passar para as pessoas. De conversa, né? De emoção, de história. E a mudança, Aline, é a seguinte. Hoje, eu não como para sentir prazer. Eu como para poder ter energia para sentir prazer no treino. Você entende? Então, assim, eu vou treinar de manhã. Por exemplo, 10h30, eu e o Márcio, a gente vai todo dia para academia. Tá. 10 horas, 9h30, eu como algo que é planejado e programado para que eu tenha, durante o treino, oferta de glicose, porque o meu músculo tem que encher de glicogênio para ele poder tensionar, e eu tenho que ter oferta de proteína para imediatamente o meu organismo já ir construindo músculo. Porque um é a energia, um é a lenha, o outro é o tijolo. A proteína vai construir a tua musculatura e a glicose vai alimentar o teu músculo. Tá, mas e a gordura? A gordura vai ser usada
quando você não tem a oferta de carboidrato necessária. Aí você entra no quadro de lipólise, que é quando o organismo começa a queimar gordura para fazer energia para a tua célula viver e respirar. Esse é o fundamento do emagrecimento e do ganho de massa magra. Mas entender isso é necessário que você tenha disciplina alimentar. Então hoje minha alimentação é balanceada e pesada na balança. Então se está escrito lá 150 gramas de carne, não são 200 gramas, são 150 gramas. São 80 gramas de arroz. 80 gramas de arroz. Tá, mas e quando você vai comer no restaurante por quilo? Aí eu sei a quantidade no olho já. E como eu pratico em casa, quem monta as minhas marmitas sou eu. Eu cozinho, eu monto as marmitas e ponho no freezer. Por exemplo, hoje à noite eu vou chegar em casa, vou pegar 2 marmitas do freezer e vou tirar. Uma para jantar, aliás, uma para o almoço e uma para janta do outro dia. E assim você vai fazendo. Aí às vezes muda, às vezes ajusta, vai ajustando. Ah, hoje eu não quero comer ovo. Aí põe outra coisa no lugar do ovo, né? Aí aumenta uma dose a mais de whey, né? Tem a creatina, tem as suplementações que nós vamos... É muito legal porque nós vamos abordar muito isso com os profissionais que a gente vai convidar para receber aqui. Mas o legal é isso que eu queria chegar. Eu queria chegar nessa mudança de chave mental. Então, que conselho você daria para quem quer tomar essa decisão? Primeiro conselho que eu dou é: vá para academia. Porque foi assim que eu comecei. Antes de fazer dieta, antes de procurar médico, antes de usar qualquer medicamento, eu não faço uso de hormônios, anabolizantes, nada disso, né? Mas antes de medicamentos, que eu faço uma suplementação grande, vitamínica, minerais, etc., próprio whey protein, próprio creatina, ômega 3, etc. Mas antes de qualquer coisa, vá para academia. Ah, mas aí eu não vou para academia, porque eu não vou conseguir fazer nada porque eu tô gordão. É aí que você tem que ir. Começa. E sabe por quê? Eu só percebi isso quando fui. Porque fazia 30 anos que eu não entrava numa academia. Mais de 30. Quando eu cheguei na academia, envergonhado, gordão, estava com 136 quilos, hein? Ou novembro do ano passado. 136 quilos e 700 gramas. Pesado. 43% de gordura corporal. Esse era o meu estado naquele momento que eu fui para academia. Pesado. O que eu fiz? Peguei um tênis que eu já tinha, botei a bermuda que cabia, botei um camisetão velho de algodão, fui para academia. E comecei. Daí nós contratamos o Alex, que é um personal 3 dias por semana. Ele passava os treinos, acompanhava a gente nos 3 dias, 1 hora de treino, pá. Terminava aquela hora, eu ia embora para casa, chuveirão, trabalhar, comer ou trabalhar. Dieta nada, só academia. Aí eu comecei a gostar do ambiente da academia. Por que eu falo isso? Porque tem os instrutores, tem os alunos, tem os personal trainers que vão lá levar os alunos para treinar. Todos formam uma imensa comunidade de ajuda. Isso é inacreditável. Quem não vai à academia ainda, quem não tem um lugar para treinar, você está perdendo a oportunidade de conhecer pessoas e conviver com pessoas que estão na mesma busca que você. Na mesma. Porque não tem ninguém lá que é fisiculturista, não tem ninguém halterofilista, fisiculturista, nada. As pessoas estão ali para fazer meia hora de cardio e 1 hora de treino de musculação. Igual você. Ah, tem o gordo, tem o magrelo que quer ganhar peso, tem a moça que teve bebê e agora quer voltar à forma, tem a idosa que está lá, tem idosas com 90 anos lá fazendo musculação. Isso não é um estímulo? É muito estimulador. E aí você começa a ter o resultado ali. E o que acontece? Que é incrível. Essas pessoas são as primeiras a vir falar com você. Por exemplo, quando você vai aumentando, progredindo carga, tá forte, hein, cara? Pô, legal. Ou então assim, ó. Pô, tô gostando de ver, hein? Todo dia. Pô, bacana isso aí, hein? Continua. Claro, o cara tá olhando pro meu corpo, ele não tá vendo resultado ainda. Mas ele tá vendo que eu tô persistindo. E aí existem alguns trabalhos que falam que para você criar um hábito,
você precisa de um tempo de 7 meses a 1 ano. Criar um hábito. E perder outro também. Então, se o meu hábito era não ir à academia, não fazer nada, era nem caminhar na rua, eu não fazia nada. Totalmente sedentário. Há muitos anos. O hábito era esse. Então, qual é a primeira coisa que acontece ali? Teu corpo quer que você continue assim, porque tá bom assim. É um hábito. Aí você tem esse período, você vai mostrando para o teu organismo que esse novo hábito é bom para ele. E ele começa a te ajudar. Começa a mudar a tua carga hormonal. A tua microbiota intestinal muda. Desinflama teu corpo. Você perde líquido. Você melhora a qualidade da respiração celular. Você se sente mais bonito. E isso vai te motivar também a ir para a academia. O teu parceiro ou a tua parceira te reconhece como alguém que está lutando, que está enfrentando um problema e que está ficando mais bonito, mais interessante, mais sedutor. E isso tudo vai impactando na tua vida. Então, o primeiro passo é ir à academia. Aí eu comecei a treinar. Vai, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Detalhe, procura sempre ter um parceiro de treino. Que quando um não puder, o outro puxa. Parceiro de treino é fundamental no sucesso do tratamento da obesidade, de qualquer outro tipo de tratamento. Porque se você não tem um parceiro de treino, você não vai treinar todo dia. Você vai, hoje não vou. Não, tá chovendo. Não, tá muito frio. Então, assim, você não tem grana para pagar um personal 5 dias por semana, que é caro pra caramba, não tem grana. Tá bom, arruma um parceiro. Pega um parceiro, eu tenho um parceiro, que é o Márcio, né? Todo dia, quando não é um, é o outro. Bora? Cara, hoje... Não. Vamos. Hoje é treino de peito. Vamos. Hoje é perna. Hoje estamos ferrados. Vamos embora. Para lá. Então, isso é importantíssimo. Ir à academia e, principalmente, ter um orientador que pode ser o instrutor da academia, desde que ele pegue na tua mão e te ensine a fazer o movimento correto, fazer tudo certinho, e ter um parceiro para você treinar. Isso é muito importante. Depois vem o resto. Nessa tua fala, que você fala muito da parte do corpo, e você acha que nesse teu processo de caminhada aqui já faz 10 meses, primeiro foi essa mudança de chave mental. O que mudou primeiro? A mente ou o corpo? Isso. É um conjunto. É um conjunto. Eu primeiro mudei o hábito, impulsionado pelo Márcio. Vamos, até que eu fui. E depois o hábito de ir à academia e ver as outras pessoas tendo resultado me fez mergulhar no problema e entender qual era o problema. E aí sim eu mudei a chave mental. Mas eu já estava viciando nos hormônios do prazer do exercício físico, né? Do exercício de força. E isso é uma coisa importante, Aline. Tem que fazer musculação. Esses tempos eu vi um vídeo de uma senhora de 97 anos com um personal em casa. E ela sentava na cadeira e levantava da cadeira. Aí tocava uma música. E ela dizia, tal música. E aí o personal dela dizia, acertou, ganhou um prêmio, levante-se. Aí ela levantava e sentava. Levantava e sentava. Aí o que significa isso? O movimento mais importante que um ser humano precisa fazer é levantar e sentar sozinho. Porque senão você vai precisar de alguém para te limpar o bumbum quando você for fazer cocô. É verdade. Se você não conseguir, se não tiver força muscular, você não vai conseguir. E você só consegue a partir de uma certa idade, onde a pessoa entra num quadro chamado de sarcopenia, que é quando a pessoa vai ficando mais velha e vai perdendo massa magra e vai acumulando gordura. O músculo vai se definhando porque a pessoa não exercita. Então, pratique musculação o quanto antes. Mas eu não quero ficar fortão. Não estou falando para você ficar fortão. Estou falando para você ter qualidade de vida. Para você ter liberdade de ir, de vir, de sentar e levantar sozinho. Isso é liberdade ali. Liberdade. Então, assim, primeiro, academia. Segundo, interaja. Muda de ambiente. Aquele ambiente ali é muito mais salutar. E aí você começa. Procura uma ajuda de uma nutróloga,
até mesmo de um nutricionista, começa a fazer uma dieta, tenta se entender melhor. Como é o metabolismo? Quanto eu tenho de gordura no corpo? Quanto eu tenho que perder, quanto eu preciso perder de gordura corporal? Porque às vezes o cara vai lá, sobe na balança e emagreceu 10 quilos. Mas ele não emagreceu 10 quilos. Ele perdeu 2 litros de água, 5 quilos de gordura e 3 quilos de massa magra. É aí que vai definhar. Então, às vezes, as tuas medidas mostram que você emagreceu, mas a tua balança não está condizente, porque você está ganhando músculo. E o músculo pesa. A gente não pode mais olhar o número da balança. Não. A gente tem que entender o número da balança. Isso. É uma compreensão. Porque, veja, qual é a minha meta? O que foi estipulado pela Camila? Que até dezembro do ano que vem, então veja, não é um processo, amanhã vai estar magrão. É o seguinte, eu demorei 35 anos para chegar nesse peso. Eu não vou perder esse peso em 6 meses. Não. De maneira saudável. Exatamente. Então é um projeto a médio e longo prazo. A curto prazo ele vem e te estimula. O médio é o que te mantém na pilha. E o longo prazo é aquilo que te faz ir atrás. É a tua meta. Então a minha meta é chegar em dezembro do ano que vem, que é longo, hein? 26. Com 100 quilos de balança e 15% de gordura corporal. Hoje, eu já tenho esses 86 quilos de massa magra. Então, eu só preciso perder gordura. Eu não preciso mais ganhar músculo. Porque se eu ganhar mais músculo, o meu peso já aumenta para 105, 110. Aí vão dizer, pô, mas você pesa 110 quilos. Sim, mas eu tenho 95 de músculo. Né? O cara é um enorme. Eu sou grandão, já sou grande. Aí não tem como eu pesar 80 quilos. É impossível. Com saúde muscular. É impossível. Você escolhe se relacionar melhor com a comida. A comida não é para você ter orgasmos comendo. A comida é para você estar vivo, para você nutrir as tuas células, para que as tuas células estejam saudáveis, para que você tenha órgãos saudáveis, para que você tenha músculos, para que você tenha teu sistema nervoso funcionando, para que você tenha lucidez, para que você tenha todo o teu metabolismo equilibrado, e aí sim você consegue ter essa qualidade de vida que todo mundo fala tanto, mas ninguém sabe onde está. Então veja, 15% de gordura no corpo. Hoje eu estou com 30%. Então eu tenho que perder metade da gordura que eu tenho hoje, mas eu já tive 44%. Então já foi 14% do peso corporal. 14% do meu peso, que era gordura, se foi. E aí nesse meio tempo eu ganhei 4,5 kg de músculo. Então a balança não vai aparecer lá 14, 15, 16 quilos a menos. A balança aparece 7. Mas você fala, pô, tudo bem, mas eu tô magro perto do que eu tava, meu corpo mudou, musculatura começa a aparecer, e aí você começa a ficar feliz contigo mesmo, com o teu corpo, e aí a vida prossegue de uma maneira muito melhor. Teve que ir ainda mais forte. Muitos dias desses. Muitas vezes dando passo para trás. Muitas vezes perdendo. E aí no dia seguinte resgatando. Porque eu criei um mecanismo que eu copiei o mecanismo dos alcoólicos anônimos. É um dia de cada vez. Então hoje, às 6 horas da manhã, 15 para as 6 horas que eu acordei, eu iniciei meu tratamento. E hoje, às 10 horas da noite, a hora que eu for dormir, eu finalizo meu tratamento. E amanhã eu retomo de novo. Talvez eu perca hoje. Se eu perder hoje, amanhã eu começo de novo e venço. E no conjunto da obra eu sou um vencedor. E é isso que importa. O que importa é você entender que você é um ser humano e que de vez em quando você não vai recusar. Por exemplo, você está viajando. Você não vai deixar de comer uma comida que é a comida símbolo, por exemplo. Você não vai deixar de ir a Florianópolis
e comer uma ostra gratinada tomando um bom vinho. Ou comer um arroz com polvo. Não vai deixar de comer. Eu não deixei de comer, mas assim, ao invés de comer um prato sozinho, eu me sirvo e se sobrar eu levo para casa. Se sobrar, sobrou. Né? É que aí começa a entrar a mentalidade do equilíbrio, né? Isso. Aí, por exemplo, bebida, né? O quanto que você bebe? Cara, hoje em dia, o Márcio até tira sarro disso, eu meço o vinho que eu tomo na taça. Eu tomo taças com 120 a 150 ml de vinho. Ponto. Quantas taças? Aí eu consigo medir. Uhum. O que eu tenho que deixar de comer durante o dia para poder tomar 3 taças de vinho e manter o equilíbrio. Uhum. Ou, aquele dia eu quero manter déficit calórico, mesmo tomando meu vinho, ou eu me contento, por exemplo, com um sábado normocalórico, ou seja, eu não vou nem emagrecer nem engordar. Uhum. Eu vou só me manter e amanhã eu dou um restart na minha dieta. Cara, tudo isso é uma matemática. Então a gente precisa usar e abusar disso para poder chegar onde a gente quer chegar. Né? E acho que é essa experiência e mais enriquecida por profissionais incríveis que a gente vai convidar para participar desse podcast, a começar pela doutora Camila, que vai ser nossa parceira aí quase que constante nos nossos encontros, né? Como trazendo uma visão da nutrologia, trazendo uma visão médica, clínica, eu trazendo essa visão de experiência com obesidade, mas também trazendo a experiência laboratorial. O laboratório é muito importante. Muito por quê? Porque eu faço a dieta, eu treino todo dia, e quando eu falo todo dia, é todo dia. Às vezes a pessoa fala que é todo dia, mas não é todo dia. Quem me conhece sabe que é todo dia. A gente acompanha no Eu Instagram. estou matriculado na academia em Lages, eu estou matriculado numa academia em Criciúma, que é onde a Lê mora, e quando eu vou a Florianópolis, eu treino na academia da minha filha, Carolina. Todos os dias. Domingo eu descanso. Mas ainda faço meu cardio. Né? Caio, então é por aí. Que mensagem você tem para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem dar esse primeiro passo ou que estão no meio do caminho e estão com aquele medo do fracasso? Olha, essa é uma pergunta, parece simples, mas é bem complexa, né? Primeiro ponto, tira o problema da gaveta. Não tem vergonha. Sabe aquela conta para pagar que você para de olhar para ela e acha que está tudo bem e não está? Daqui a pouco você está com o nome no Serasa. Né? É a mesma coisa. Acorda, olha para o espelho, tira a roupa. Olha para o teu espelho e pergunta assim, eu estou feliz assim? É essa pessoa, eu sou esse corpo aí. Eu fui atleta a minha juventude toda. Muitas pessoas não sabem. Eu fui goleiro de futebol de salão durante muitos anos, fui goleiro de seleção catarinense, universitária, joguei pelo BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, na época do falecido Rosendo Lima. Eu joguei futebol de salão e eu joguei 1 ano como profissional. Então eu treinava treino físico 3 a 4 vezes por semana na minha juventude. E, como um hobby, ainda assim, todas as manhãs eu treinava remo na beira-mar, em Florianópolis. Então, a minha vida sempre foi, a minha juventude foi repleta de vida esportiva. Eu sempre gostei de todos os esportes. Jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei. Não jogava bem quase nada. Só futebol. Joguei tênis, que é o esporte que eu amo de paixão. Nunca fui o campeão de tênis, mas sempre joguei bem em tênis. Eu sou aquele cara que qualquer coisa que você convidar vai jogar direitinho. Posso não ser o melhor do time, mas não vou atrapalhar a pelada, sabe? Entendi. Beach tênis, qualquer coisa. Eu vou lá brincar e vou jogar legal. Então, aí, de repente, eu deixei de fazer tudo. E fiquei sedentário dos meus 25 anos, 26 anos, 27 de vida até o ano passado. Praticamente sedentário. Sim. Entre tapas e beijos, eu não fazia nada, né? E assim fui perdendo todo isso que a gente já descreveu. Então, o primeiro ponto é, tira o problema da gaveta, que é simbolizado aqui por você se olhar nu diante do espelho. Você está feliz com esse corpo? Você está feliz com o teu... Aí a segunda pergunta é,
Você está feliz com o teu desempenho profissional, emocional, sexual, social? Você tá com problema com isso? Tem que enfrentar. Vai procurar ajuda. Tá precisando fazer treino, vai para academia, arruma um amigo para ir junto. Um parceiro da academia? Então, esse primeiro passo é fundamental, é você tirar o problema da gaveta. O fracasso virá. Você vai fracassar. Porque a gente é humano. A gente é acostumado por anos e anos e anos e anos perdendo da comida. Não é de um dia para o outro que você vai ganhar. Há mais ou menos um mês atrás, eu resolvi que eu ia comer um cheeseburger. E eu fui e comi. Ah, cara, você se arrependeu? No primeiro momento, sim. Terminei de comer e pensei, por que eu comi isso? Tava uma delícia. Por que eu comi isso? Depois eu pensei, tá, tudo bem, bicho, comeu. Amanhã a gente se vira. E aí, na mesma hora, o fracasso virou motivo para outro dia eu tocar o terror direto na dieta, musculação, babá. Então não tenha medo do fracasso. Faz um tratamento um dia após o outro. E o terceiro ponto, não olha para trás e não escuta o que as pessoas que querem te atrapalhar estão te dizendo. Se aproxime de gente que te quer bem. Se aproxime de quem quer te ajudar de verdade. De quem te ama de verdade. Quem te ama de verdade é a tua família e raríssimos amigos. Se aproxima desses, se blinda dos desagradáveis, muda de ambiente e tenta, se possível, mudar o seu ambiente. Mude de ambientes e mude o seu ambiente. Transforma a vida da tua família. Usa a tua necessidade de mudar a qualidade do teu alimento para que os teus filhos se alimentem melhor, para que a tua esposa ou teu marido se alimente melhor. E assim você vai formando uma legião de cúmplices e também de pessoas que vão entrando nesse universo de ter uma vida melhor, uma qualidade de vida. Acho que esses são os dois principais conselhos que eu posso dar. E a frase que eu quero deixar é: você consegue. Eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Se outros que eu conheço conseguiram, você consegue. Se inspira nessas pessoas. Para de se inspirar nos outros, nos errados. Se inspire nas pessoas que encontram uma maneira de vencer. Não necessariamente você vai copiar o meu modelo, copiar o modelo da Aline. Não, mas cria o teu modelo, mas não desiste. Eu tive a passo de desistir. Nos primeiros meses de tratamento mesmo, com dieta, com academia, tudo, quando eu vi um dia que eu tinha ganho peso no final de semana, eu falei, eu não aguento mais. Deu. Não aguento mais, nananana, mandei uma mensagem para ler no dia assim, pô, tô indignado, pesei hoje, engordei 1,5 kg, não aguento mais. Ela falou, amor, calma. Às vezes é só retenção do final de semana. Não se pesa segunda de manhã quando você tem um final de semana agitado, etc. Se pesa de novo quarta-feira. Dito e feito, quarta-feira eu tinha emagrecido daquele peso 3,5 kg. Então eu não tinha engordado 2 quilos, estava guardando líquido. Voltei para o metabolismo que eu queria, voltei a perder peso. Então, isso não se torna escravo da balança, né? Para de se pesar todo dia. Use medidas. Pega aquela tua camisa que não serve mais. Pega aquele jeans que você adora, que você não entra há 2 anos. Aquela é a tua meta primeiro. Meta curta. Meta palpável. Não inventar metas mirabolantes, tipo, daqui a 2 anos estarei no palco do Mr. Olímpia. Isso é uma bobagem. O negócio é meta palpável, a curto prazo, médio e longo. E traça um projeto. O que eu fiz foi traçar um projeto, que ainda não terminou, né? E dentro desse projeto, que para mim é maravilhoso em relação à minha saúde, nasce esse projeto, que é transformar a vida das pessoas. Assim como a gente está conseguindo transformar a minha vida, eu quero transformar a tua vida. Por isso eu estou aproveitando agora para te convidar. Primeiro, para assinar o nosso canal, para seguir nossas lives, né? Acompanhar a nossa programação. A nossa ideia é que esse podcast seja ao vivo, para que haja interação com as pessoas que estão assistindo a gente, dúvidas, perguntas.
E nos procure, né, Aline? Nos procure para conversar, pedir informações. Como que eu começo? Fala com a gente. A gente está aqui para isso. E assim começa o Pode Viver, podcast com ciência e história, e mostra para vocês que é fácil mudar a sua vida. Basta querer começar. Isso. Sigam a gente no Instagram, no Spotify e no nosso canal no YouTube. Vai estar embaixo escrito todos os arrobas para vocês seguirem depois. É isso? Caio, muito obrigada. Eu que te agradeço. Esse projeto vai ser lindo e vai ajudar muita gente. Quero agradecer aqui, antes de a gente encerrar, o apoio da Jovem Pan Lages, do Ricardo Córdova, do Fabrício, que está aqui com a gente, jornalista da Jovem Pan, que está fazendo toda a parte de direção aqui do nosso podcast. Esse é um agradecimento importantíssimo, porque sem eles a gente não ia alavancar o projeto, né? Então, Fabrício, obrigado. Ricardo, obrigado. Jovem Pan, e estamos juntos. Você pode viver. Até o próximo episódio. Obrigado. Ficou? Show? Show? Pô,